A história da Câmara Municipal de Blumenau começa em 1880, quando a cidade deixa de ser uma colônia e vira um município. Naquela época, o decreto que criou a Vila Blumenau também determinava que assim que os moradores erguessem uma edificação, a Câmara Municipal passaria a atuar. A posse dos primeiros vereadores aconteceu em 10 de janeiro de 1883. 7 parlamentares fizeram parte da primeira legislatura da história. O primeiro presidente da Câmara foi José Henrique Flores Filho, que também foi o primeiro prefeito de Blumenau. Hoje, José Henrique Flores Filho dá nome ao plenário da Câmara Municipal. O Poder Legislativo, a própria Constituição estabelece qual é a área da atuação do Legislativo. Essa divisão de poderes e a convivência harmônica entre os poderes é de suma importância. Portanto, a Câmara tem esse papel de legislar, de trabalhar na produção de leis e também de fiscalizar o Executivo, além de ser também representante da população. Nesse contexto de representatividade política, de proximidade da população, a Câmara Municipal tem um dos seus principais papéis, porque é através da Câmara que se faz ouvir os anseios, a voz da população, que surgem as demandas da população através dessa proximidade do parlamentar. E é através deste contato que a gente pode fazer os encaminhamentos, que nós podemos fazer os encaminhamentos e levar as soluções para a população. Ao longo da história de mais de 130 anos, muitas pessoas exerceram a função de vereador em Blumenau. Algumas personalidades se destacaram em outras áreas, mas também passaram pela Câmara. É o caso do naturalista Fritz Miller, que foi presidente da Câmara e até hoje é mundialmente reconhecido como colaborador de Charles Darwin na teoria da evolução. Outro exemplo é o caso do empresário Ingo Wolfgang Hering, da companhia Hering, que foi presidente do Legislativo por 12 anos. O advogado e político Victor Konder, que comandou o Ministério da Aviação e Obras Públicas do governo de Washington Luiz, foi presidente da Câmara Municipal de Blumenau. Como Victor Konder, Ingo Hering e Fritz Miller, muitos outros nomes de expressão da história de Blumenau atuaram no Legislativo também. A exemplo de Pedro e Gustavo Zimmermann, Bernardo Wolfgang Werner, Ercílio Deck, Eugênio Brickheimer e José Ferreira da Silva. A história da Câmara de Blumenau também foi marcada pelo grande incêndio de 1858, que queimou metade do prédio da antiga prefeitura, onde ficava também na época a sede do Legislativo. Já em 1982, com a inauguração do novo prédio da prefeitura, a Câmara se instalou no primeiro andar. Isso aconteceu em janeiro de 83. E durante 30 anos, o Poder Legislativo funcionou neste espaço. Entre os diversos fatos e acontecimentos na cidade ao longo do tempo, um dos episódios onde a Câmara teve papel decisivo foi a criação da primeira instituição com ensino superior no interior de Santa Catarina, a FURB. O projeto que deu origem à universidade foi levado para apreciação da Câmara e do prefeito da época, Ercílio Deck, pelo vereador Martinho Cardoso da Veiga, isso no ano de 1963. Hoje, o ex-vereador, que também era professor, dá nome à Biblioteca da FURB, que possui um dos maiores acervos do Estado. Todos os parlamentares que tiveram a sua parcela de contribuição, aqueles que foram legitimados pelo voto popular, certamente tiveram o privilégio de ocupar uma vaga no Poder Legislativo, deixaram as suas parcelas de contribuições aqui com a população de Blumenau e com o Poder Legislativo, com a história da Câmara Municipal de Blumenau. Algumas pessoas se destacaram mais e eu sempre tenho ouvido da população, e a gente pesquisando vê também, que sempre nos deixaram bons exemplos. Respeito com o dinheiro público, seriedade no trabalho, e pesa sobre os nossos ombros esta responsabilidade de dar continuidade. O Poder Legislativo é um dos 3 poderes que constitui o Estado democrático de direito. Os outros 2 são o Executivo e o Judiciário. No município, o Legislativo é formado pelos vereadores, que são eleitos pela população a cada 4 anos. O número de parlamentares nas câmaras de cada cidade é limitado por lei federal. Municípios com 300 mil até 450 mil habitantes podem ter, no máximo, 23 parlamentares, e não há um número mínimo. Blumenau tem cerca de 350 mil habitantes e conta com 15 vereadores.
O ponto mais conhecido da Câmara é o plenário, onde todas as terças e quintas-feiras acontecem as sessões ordinárias. Na Câmara Municipal de Blumenau, as reuniões são todas as terças e quintas-feiras, a partir das 3 horas da tarde, e contam com transmissões ao vivo da TV Legislativa. Nas sessões, os parlamentares usam a tribuna para falar dos anseios da comunidade e discutir o dia a dia de Blumenau. Também debatem e votam os projetos de lei, que passam antes pelas comissões permanentes, onde as propostas recebem pareceres para análise dos vereadores no plenário. Os parlamentares também podem apresentar requerimentos e indicações, que são questionamentos e encaminhamentos enviados à Prefeitura e outros órgãos competentes. Existem ainda as comissões especiais, onde os vereadores discutem assuntos relevantes de interesse da comunidade. Os parlamentares também promovem o reconhecimento das entidades, empresas e personalidades pelos relevantes serviços prestados à comunidade, com a entrega de moções, comendas e títulos honoríficos. O momento da tribuna é muito importante, é onde o vereador fala sobre os anseios da população, faz parte também, é um dos mecanismos de indicação do vereador, de fazer o encaminhamento, de chamar a atenção, quer seja de um secretário, quer seja do prefeito, quer seja do governo do estado, até mesmo fazendo as suas reivindicações. Então a tribuna, eu costumo dizer que é um local sagrado, onde o vereador usa, tem voz, tem vez para falar sobre os anseios da população. Atualmente, a Câmara funciona neste prédio no início da Rua 15 de Novembro. O Legislativo está neste local desde 28 de maio de 2013, quando pela primeira vez na história, o Legislativo de Blumenau passou a ter uma sede separada da Prefeitura. Com localização privilegiada no centro histórico de Blumenau, a sede da Câmara funciona num prédio construído em 1942. O espaço, que antigamente já foi um hotel, também um mercado famoso da época, o supermercado Kofk, já foi sede de empresa de informática e também da Secretaria de Saúde do município. E agora é a Casa do Povo, a Câmara Municipal, que faz parte da história da cidade e do desenvolvimento de Blumenau. Tudo que a Câmara faz aqui, o que justifica as ações da Câmara é a população. A Câmara tem que trabalhar em função da comunidade. Por isso a participação, tanto fiscalizando como sugerindo, a população participando, sugerindo, é de suma importância para a Câmara Municipal, para que as ações da Câmara realmente reflitam os interesses das diversas comunidades que nós temos aqui na nossa cidade. Então as entidades de classe, as associações de moradores, os conselhos locais, os diversos conselhos precisam participar de todas as ações, precisam influenciar todas as ações do Legislativo Municipal. E a gente deixa até o convite para que a população participe cada vez mais, acessando o portal de transparência, fiscalizando, sugerindo, porque o sentido da existência do Poder Legislativo da Câmara Municipal é a população.